Bom dia. Quem ainda não me conhece, sou o professor Rafael Brito, aqui da Pode Poços de Caldas. Sou engenheiro ambiental e minha pós-graduação é na área de saneamento, né? E um dos temas que a gente aborda ali nas questões de saneamento é a parte do tratamento de efluentes e não só o tratamento, né? Sempre tenta, principalmente nos dias atuais, pensar como uma estação de tratamento fosse uma biorefinaria. Mais você conseguir aproveitar esse resíduo que ela gera, dos subprodutos gerados ali a partir do tratamento desse resíduo, melhor é. E é nessa pegada, então, que eu pensei em montar essa parte do curso, né? Tópicos aí, pensando numa forma de a gente recuperar recurso, né, de uma estação de tratamento de efluentes. E aqui, no caso da aula, eu vou dar o exemplo, que é para um reator anaeróbio tipo ASB, né, tratando esgoto doméstico, mas isso poderia se aplicar a qualquer tipo de efluente, a qualquer tipo de reator, desde que a gente tenha aí os dados de entrada adequados para o sistema. Esse material da aula que eu preparei é um material vindo de uma tese, doutorado, de uma aluna da UFMG. Depois eu vou passar toda a referência desse material para vocês. E dessa tese, foi gerado no período, e hoje em dia não tem mais online, um aplicativo para a gente conseguir fazer essas estimativas de produção de biogás a partir dos dados que a gente tem ali de características do efluente, vazão desse efluente e tudo mais. E eu não sei por que chamava até ProBio esse software, mas eu não consigo mais encontrar ele na internet. Mas a origem desse ProBio, né, da onde que ele foi surgir, de onde ele surgiu, o modelo que é utilizado para gerar esse software é exatamente os dados que estão nessa tese, que são dados que vêm ali do pesquisadores, principalmente do UFMG, professor Chernicharo, que trabalha bastante com reatores anaeróbicos, com reator UASB aqui no Brasil. Então vocês vão perceber que eu acho que a melhor forma da gente conseguir é realmente indo passo a passo ali nessa tese. Vocês vão ver que são 9 páginas aqui. Isso, e durante esse material, vocês vão ver um equacionamento para verificar como que eu consigo aproveitar esse biogás, quando o biogás é gerado em um reator, tratando o esgoto sanitário de um determinado município, de uma determinada região, e quanto que eu consigo aproveitar disso energeticamente. Então, acho que o objetivo final da aula é vocês conseguirem falar, então, assim, eu tenho uma população de X habitantes e vai tratar meu esgoto via anaeróbia por uma via Y, seja reator ácido, qualquer outro tipo de reator, eu consigo ter um potencial energético de produção ali de tantos megajoules e tudo mais. Então, o objetivo final da aula é esse. E é muito importante, porque na ideia da disciplina, que é realmente aproveitamento energético, bioenergia, eu acho que tem tudo a ver aí com o que a gente está propondo no curso, tá? E tudo bem. Então, a gente vai partir do seguinte princípio, né? Quando a gente tem tratamento de efluentes ali por reatores anaeróbios, a gente tem basicamente a conversão, né, do material que é o meu poluente, que no caso, quando eu falar aqui em poluente, né, a gente está diretamente relacionado ao parâmetro DQO, que para quem não conhece seria uma demanda química de oxigênio para eu conseguir oxidar toda aquela matéria orgânica presente no meu efluente líquido. Então, por exemplo, se eu tenho uma DQO de 1000, quer dizer que eu vou precisar de 1000 miligramas de oxigênio para oxidar toda aquela matéria orgânica que está naquele meu resíduo, oxidando ela e transformando ela em CO2 e água como produto final. Então, quando a gente pensa em DQO de um poluente, está diretamente relacionado à carga de matéria orgânica, mais especificamente ali carbono, né, que meu efluente tem. Então, quanto mais carbono ele tem, maior vai ser a DQO, e quanto menos carbono, menos DQO. A relação é bem direta. Então, quando a gente pensa nesse balanço, né, de DQO para ser removida e quanto disso vira metano, né, que é essa recuperação do metano nos meus reatores,
normalmente a gente não contempla uma parcela da DQO que é utilizada não só para essa produção de metano, porque a minha DQO, o carbono, ele é consumido do meu reator, em um reator anaeróbio ele vira basicamente metano, CO2 e alguns outros gases, H2S e tudo mais. Então, quando a gente faz esse balanço, não é toda a DQO que é removida do sistema que de fato vai virar biogás. E isso, muitos modelos, até pouco tempo atrás, considerava que toda essa parcela DQO removida, ela diretamente era convertida em metano. E, na verdade, isso não é verdade. Porque muitos desses modelos, né, não contemplam uma parcela dessa DQO que ela é utilizada na redução de sulfato. Então, por exemplo, quando eu tenho sulfato em uma amostra, eu de esgoto, né, tem lá no meu esgoto, quando tem matéria orgânica, elétrons lá presente, ele vai ser reduzido a H2S, e esse H2S ele é gasoso e vai para a atmosfera, e esse elétron aqui, ele vem da DQO que está ali no meu meio. Ou seja, eu estou produzindo um gás dentro do meu reator, que não é o metano, e ele está utilizando DQO também. Então, muitos desses modelos acabavam não considerando essa parcela de metano que estava ali sendo utilizada para a produção de H2S. Uma outra parcela também que esses modelos mais tradicionais não consideram. Parte do metano que está dissolvido no meu líquido. Como assim? Bom, você sabe que eu tenho um equilíbrio, né? Quando a gente pega um tanque de reação líquido, né? E aqui eu tenho metano, está na forma líquida, e aqui eu vou ter o metano na forma gasosa, eu tenho equilíbrio aqui, né? Entre esse metano que desprende para a fase gasosa e o metano que fica ali na fase líquida. E quando eu tenho um reator desse e ele tem uma saída do meu esgoto tratado aqui, parte desse metano que foi gerado, devido a esse equilíbrio aqui, ele ainda está na fase líquida. Ele acaba saindo aqui um metano líquido dissolvido, na verdade. Ele está na forma gasosa, mas ele está ainda dissolvido no líquido. E ele acaba saindo no teu efluente final. E isso, você não recupera ele no teu sistema. Então você acaba não recuperando e não conseguindo utilizar esse metano na fase líquida para aproveitamento de biogás. Então olha que interessante. A DQO é removida num reator anaeróbio e gera biogás. Só que nem toda essa DQO realmente vira esse biogás que vira metano. Parte dela é utilizada para reduzir o sulfato, que acaba tendo no esgoto uma concentração de sulfato. Parte dela acaba sendo dissolvida no meio líquido, ou mesmo parte dela acaba sendo perdida e emitida para a atmosfera por algum vazamento ou por algum espaço ali no headspace do reator que acaba tendo essa perda para a atmosfera, que você realmente não consegue levar esse teu gás para um queimador ou para um gerador que realmente vai aproveitar 100% dessa capacidade lá de geração da energia, né, do metano. Então, ótimo. Então a gente já tem esse diferencial. Na aula de hoje a gente vai ver que esse potencial a gente vai considerar a DQO utilizada, mas a gente vai considerar que parte dessa DQO ela não é potencialmente utilizada para gerar metano por conta dessas perdas e por conta do uso dessa DQO para gerar sulfato e na fase dissolvida também. Beleza, aí aqui nesse texto eles falam que o metano pode estar dissolvido no efluente, pode estar presente no biogás quando ele está no interior do separador, é um gás liberado na superfície do compartimento de decantação, tudo isso é aquelas perdas que a gente comentou. Aí aqui ele vem falando, esse material eu vou passar para vocês, tá, no final da aula, mas aí esse mesmo texto ele vem falando os dados que já foram levantados em reator escala, que fala o seguinte, ó, a concentração de metano dissolvido em efluentes de reator WASB pode variar, ó, de 17 até 22 miligramas por litro. Isso é um valor relativamente grande. Outros trabalhos chegaram até 40%. E aí você vê, então, que você tem uma perda de fato desse metano que é gerado no próprio efluente que está ali dissolvido. Outros estudos mostraram, até do Chernyshary, que parte desse metano também que acaba sendo gerado é perdido nos decantadores dos reatores WASB, chegando em ordem aí de até 4%,
sendo consumido desses gases. Então você vê, por mais que esse metano ele é produzido, você não consegue recuperar ele 100%. Parte dele acaba se perdendo no sistema. E aí você vê que o efluente na parcela dissolvida desse mesmo estudo foi de até 40% também. E, como a gente falou no começo da aula, muitos desses modelos acabavam não considerando essa perda no sistema. Aí o texto ele vem falando que da outra parcela importante, referente a esse sulfato presente no efluente doméstico, que a gente já conversou. Essa redução do sulfato para H2S é feita pelas bactérias redutoras de sulfato, e eles usam a DQO para fazer isso. Aí aqui tem essas concentrações que são obtidas nos reatores de sulfato na faixa de 20 até 60 miligramas por litro de sulfato. Isso é o que a gente encontra geralmente nos reatores, eu acabei de falando para vocês. E aí, devido a toda essa problemática, né, que é a parcela convertida a metano no biogás, que é o que a gente realmente utiliza. A parcela que escapa no efluente, a parcela devido à redução de sulfato, e a parcela, a gente acabou não comentando, mas parte dessa DQO também, as bactérias usam para formar novas células, porque, como eu falei para você, DQO é equivalente a carbono, né? Se minhas células dentro do reator, as bactérias precisam crescer, elas vão consumir esse carbono para fazer novas células também. Então, parte desse carbono que está ali dentro também vira novas células. E esse carbono que vira novas células não vira metano. Então, a gente tem um balanço que a minha DQO consumida gera biogás, mas eu tenho várias outras saídas, que é basicamente o que mostra essa figura que é bem interessante de entender. O que é essa figura que mostra para a gente? Ó? Pensa, então, em toda a carga de carbono que entra no reator. Então, vamos chamar isso aqui como se fosse o carbono, tá? A gente chama de DQO porque é a medida equivalente de carbono. Bom, desse total que entra, a gente vai ter uma parcela dele que realmente vai virar metano, que vai sair no biogás do reator, e esse metano aqui é o que vai ser reaproveitado. Seja reaproveitado na queima, seja num gerador, no aquecimento, né? Ou de outras formas. Então você vê, gente, aqui, que esse metano, ele vai ser. Então, somente esse que é capturado aqui no headspace do reator, na parte superior do reator, é o que de fato é recuperado. Só que, como vocês viram, a gente tem umas parcelas de perdas nesse reator. A primeira perda é aquela DQO que acabou virando metano, mas se perdeu para a atmosfera, por exemplo, aqui na parte do decantador do reator UASP. Então, nessa parte do decantador eu posso ter algum vazamento, uma trinca, ou passar por alguma fresta ali que não está bem vedada. Eu ter essa perda para a atmosfera. Convertida e perdida como gás residual, ou seja, na hora que eu faço esse aproveitamento energético lá desse metano, eu faço uma limpeza da pureza do gás, para realmente esse metano ficar de uma forma mais pura, eu acabo perdendo um pouquinho também desse metano que está ali, gerando esse gás residual, né, que são esses outros gases que a gente não quer, H2S, CO2, outros gases, e acaba nesse processo de limpeza, você perde um pouquinho de metano residualmente ali. Então você tem essa perda também. Você tem a perda do metano dissolvido no efluente. Então você, além dessas outras séries, você vai ter aquela parcela que vai estar dissolvida aqui, que a gente não conseguiu coletar, porque devido àquele equilíbrio que vocês viram, fica dissolvido. Você vai ter uma parcela de DQO que não foi convertida em metano e perdida no efluente. Por exemplo, esse reator UASB vai ter uma eficiência aí que gira em torno de, sei lá, 70% no máximo. Ou seja, se entrou 100 de DQO, vai sair 30 de DQO. Essa DQO que vai sair, ela não virou metano. Por quê? Porque ela nem sofreu o processo de degradação. Se ela não sofreu o processo, ela vai sair e vai ser perdida porque ela nem convertida a metano foi. Vocês entenderam? Então elas ficaram travadas ali antes de virar metano. Você vai ter uma DQO que é utilizada pelas bactérias redutoras de sulfato para reduzir o sulfato. Então, é uma parcela também desse carbono que você perdeu e não virou metano. E você vai ter a última parcela, aquela que virou lodo, que virou crescimento celular,
e também não vai virar metano, porque ela virou novas células, e esse carbono ali que virou novas células, ele não vira biogás, não vira metano. Então, pessoal, eu acho que essa figura é uma figura bem interessante. Depois vocês vão conseguir ver no texto aqui alguns comentários sobre ela. Mas eu quero perguntar para vocês. Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Ou podemos continuar? Vocês entenderam até agora? Tudo certo? Bom, a Nayara já foi minha aluna, eu sei que ela já viu o reator WASB. Os demais já conhecem o reator WASB. Marília, muito provavelmente sim, né? Eu já vi um pouco na graduação. Um pouco na graduação. A Mariana, parte agrônoma, acho que também, né? Sei. Oi? Já vi. Ah, tá. Já viu também. Perfeito. Então a gente está falando aqui uma linguagem que todos conhecem. Eu acho que bem, é de ser esperado aí numa pós-graduação que esteja tudo ok. Como está tudo ok, então a gente vai continuar. Explicado. Explicado, né? A parte conceitual, a gente vai agora pensar na parte prática de como que a gente faz isso, então. Como que a gente calcula esse nosso potencial de produção de biogás, pensando em todas essas saídas de gás que realmente não vira metano. Como é que a gente pode fazer isso? E essa tese, ela explicou passo a passo isso para a gente. Então, isso que é muito legal, porque ela vai dando passo a passo de como que é feito isso e como que a gente faz. Primeiro passo, elas falam o seguinte, ó, os dados de entrada que a gente precisa para alimentar esse modelo são a população contribuinte. É claro, eu preciso saber qual que é a minha população para eu tratar esse resíduo e saber, bom, eu quero produzir biogás para uma casa com 4 pessoas, ou eu quero produzir biogás para uma cidade com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então, a população, ela é obviamente muito importante. Segundo ponto é a contribuição per capita de esgoto. Isso é um outro valor, obviamente, importante, tá? Quanto que cada pessoa produz por dia de esgoto? Quantos litros? Ah, a média no Brasil na faixa de 180 litros habitante dia. Então, se eu tenho 180, 0,18 metro cúbico, né? É um valor per capita de esgoto que é gerado. Então, se eu multiplico a população vezes o meu consumo per capita, minha contribuição, né? Per capita, eu vou ter basicamente a vazão de esgoto. Vamos ver por quê? População. Então vai ser em habitante a unidade. E o consumo per capita vai ser litro habitante dia. Corta habitante com habitante, vai sobrar litro dia. Unidade de volume por tempo é unidade de vazão. Então, beleza. A gente vai ter vazão de esgoto quando a gente multiplica a população pelo consumo. Também a gente tem um outro parâmetro que é a contribuição per capita de DQO. Quanto de DQO cada pessoa é gerada nos esgotos por habitante dia. Então, isso é um outro parâmetro extremamente importante, a contribuição per capita. Por quê? Vamos pensar. Se eu tenho uma população, de novo, né? Unidade habitante, e multiplico isso por uma contribuição per capita de DQO, que vai ser, por exemplo, quilograma de DQO por habitante por dia, eu vou cortar também habitante, habitante, vai sobrar a unidade de quilograma de DQO por dia. E isso aqui é a unidade de carga de DQO que eu estou jogando no sistema. O que é carga? Qual que é a massa de DQO? Qual que é a massa de carbono que eu coloco no meu reator por dia? Beleza. Então, assim, é um conceito simples. Quem fez ambiental, eu tenho certeza que viu isso. Biotecnologia também, agronomia eu já não sei tanto, mas são conceitos simples de carga aplicada em reator, que é massa dividido pelo tempo. Quantos quilos eu aplico numa unidade de tempo. Um outro parâmetro de entrada, eficiência de emoção DQO. Então é óbvio. Se eu apliquei uma carga de 100, removi 70, ou seja, eu realmente consumi ali no meu sistema 70 kg de DQO por dia. Que foi minha remoção. 30 kg de DQO por dia passou pelo reator e não foi removido. Então, isso é um dado importante
A gente ter de entrada. Um outro dado de entrada importante, concentração de sulfato afluente. Ou seja, quanto de sulfato está entrando no meu esgoto para eu saber quanta DQO que eu vou utilizar para remover esse sulfato. Então, é óbvio, né? Se o sulfato vai ser reduzido utilizando DQO, eu preciso saber qual é a concentração do sulfato no afluente. Eficiência de redução de sulfato. De novo, não é todo sulfato que vai virar H2S. Ele vai ter uma eficiência ali de conversão. A gente precisa conhecer essa eficiência. E quando a gente fala que precisa conhecer, pessoal, para esgoto sanitário e para o ASB, esses valores são muito conhecidos. Então, na literatura, se você der um Google simples, vai aparecer todas essas informações. Mas aqui no modelo eu vou dar um valor para a gente trabalhar, para a gente fazer junto esses valores. Temperatura de operação do reator. Isso aqui vai influenciar na cinética de produção de biogás e tudo mais. E o percentual de metano no biogás, que vocês vão ver também, que é um valor conhecido, que não é todo o meu biogás composto de metano, como vocês viram que na digestão anaeróbia ela gera metano e CO2, gera também H2S. Então, todos esses outros gases, eles não são metano. Tanto é que o biogás é a somatória de tudo isso, né? E o metano é uma fração desse biogás. Então, essa fração representa, então, esse percentual de metano no biogás, tá? Ok, né? Podemos seguir. Se ninguém falar nada, eu vou seguir. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer também. Seguir, então. Aqui, a autora da tese só explica como é que ela fez as simulações, que ela fez um trabalho de simulação, variando esses compostos aqui. Não vai ser o nosso caso, tá? Mas depois vocês podem ler a tese inteira e entender. O que a gente vai fazer, então? O objetivo da nossa aula de hoje é fazer isso aqui, ó. O cálculo das perdas do balanço de massa de DQO e o potencial de recuperação de metano. É esse o ponto da nossa aula, é esse o objetivo principal da nossa aula. Fazer o cálculo dessas perdas e calcular no final o potencial real de recuperação desse metano energeticamente, tá? E aqui ele fala dos dados de entrada, convertido em load, consumido, essas parcelas vai deitar, tudo bem. Então ele explica tudo exatamente o que a gente vai fazer aqui. E ele fala assim, as equações utilizadas para o cálculo de todas as parcelas do balanço de DQO e do potencial de recuperação são apresentadas a seguir. Então, a partir daqui, começamos a parte de conta, a parte de fazer cálculos do nosso sistema. Então, a primeira coisa é definir a DQO removida no sistema. Como é que eu calculo a DQO removida no sistema? Eu, basicamente, vou definir essa DQO removida igual a carga que eu vou aplicada vezes a eficiência do reator. Bom, a carga aplicada, vocês já viram lá em cima que nada mais vai ser do que a população vezes a contribuição per capita de DQO. Então vai ser a vazão per capita de DQO. Tudo isso multiplicado pela eficiência do reator. Na remoção de DQO, é claro. Então, essa equaçãozinha simples aqui, ó. Remoção de DQO vai ser população vezes a carga vezes a eficiência. E isso aqui vai dar para a gente a massa diária de DQO removida no sistema em quilo de DQO removido por dia. Esse é o passo inicial fundamental, porque os modelos mais antigos consideravam o seguinte, então essa carga removida virou biogás. E o que a gente vai fazer é o seguinte, não, dessa carga total removida, eu tenho várias perdas. E a gente vai quantificar essas perdas para definir no final o que de fato virou biogás que a gente pode aproveitar como metano para gerar energia, por exemplo. Aqui ele ensina como é que eu calculo a eficiência, tá? É uma coisa que todo mundo já sabe, eficiência de quanto que removeu de DQO. Então, eficiência, por exemplo, de remoção de DQO de um reator, se eu estou operando, vai ser entrada menos a saída, né? Dividido pela entrada.
Ou seja, a concentração, né? Concentração de entrada vezes concentração de saída, menos concentração de saída, dividido pela concentração de entrada de novo, que é isso que ele explica aqui. Mas no nosso modelo, a gente vai considerar um ASB teórico, que eu já vou ter um valor de eficiência que mais ou menos esses reatores UASB trabalham, tá? Perfeito. Temos a DQO, então, que realmente foi removida. Só que dessa parcela que foi removida, uma parte perdeu, outra parte foi reduzida e virou H2S, outra parte virou lodo, outra parte... Então vamos quantificar essas partes perdidas de DQO. Então, a primeira dela é a DQO, que é convertida em lodo. Ou seja, a parte do carbono que virou novas células para o meu reator. Como é que eu quantifico isso? Aí vocês vão ter que lembrar lá da parte de cinética de crescimento microbiano, que vocês viram lá, utilizando o coeficiente de produção celular. O que esse coeficiente de produção celular fala? Esse Y, só para relembrar. A massa de micro-organismos crescida, né, que cresce, dividido pela DQO removida. Ou seja, quanto de DQO removida gerou de fato novas células. Para um reator anaeróbio, esse Y aqui, ele é um valor médio de 0,15 kg de STV por quilograma de DQO. É um valor usual, tá? De Y. Ótimo. Então a gente faz o seguinte: esse valor de DQO, que é a DQO que virou lodo, basicamente vai ser o valor de coeficiente celular multiplicado pela DQO removida. É só a gente ver o balanço. Ó. Então a DQO virou lodo, se eu multiplico a unidade massa de micro-organismos dividido pela DQO removida vezes DQO removida, vou cortar DQO removida com DQO removida, vai sobrar toda essa massa de micro-organismos que está ali no meu reator. E consumiu a DQO para crescer. Perfeito. Então, essa é uma equação simples de fazer. Só tem um probleminha dessa equação, que esse Y, normalmente, ele vem nessa unidade aqui, ó. Como eu acabei de mostrar para vocês. Quilo de STV por quilo de DQO. E como a gente está trabalhando tudo como DQO, eu não vou conseguir usar essa unidade STV. Então a gente transforma STV em DQO. Sabendo que 1 kg de STV equivale a 1,42 kg de DQO. Ou seja, quando eu pego sólidos e faço uma análise de DQO dos sólidos no lodo, ele me dá em torno de 1,42 kg de DQO. Então como é que eu faço a transformação? Basta multiplicar o Y, que é o valor bem usual, por exemplo, de 0,15, por esse fator de transformação de STV em DQO, que é em torno de 1,42. Então, essa equação final, né, vamos dizer, ficaria o seguinte: a DQO do lodo vai ser o Y normal vezes esse K que transforma, vezes a DQO removida. Essa DQO removida a gente já calculou, o Y ele é tabelado e o K também é um valor estequiométrico dado. Então, para eu calcular a DQO que vem do lodo, muito tranquilo. Não vamos ter problemas com isso, porque todas as informações vão ser fornecidas para a gente. Alguém quer fazer alguma pergunta também? Se não quiser, ficar em silêncio que eu vou continuando aqui. Ótimo. Temos também, pessoal, uma outra parcela DQO, que vai ser aquela DQO utilizada pelas bactérias redutoras de sulfato para redução de sulfato. Como que funciona, então? Bom, a minha DQO que vai ser convertida em sulfato nada mais vai ser do que a carga de sulfato que multiplica a eficiência de remoção de sulfato. Como é que eu calculo a carga de sulfato aplicado? É fácil, né? A carga de sulfato
nada mais vai ser do que a vazão média que multiplica pela concentração de sulfato no efluente. No afluente. E a vazão média, vocês têm lá, que nada mais vai ser do que a população que multiplica a minha contribuição per capita de esgoto. E lá em cima a gente falou que é um dado de entrada. Então, isso aqui vai gerar para a gente a vazão média e a concentração de sulfato de esgoto a gente viu lá que é mais ou menos 20 miligramas por litro. E a eficiência de remoção de sulfato varia também em torno ali de 60%, 70%. Então, a gente vai ter todas essas informações que são necessárias para calcular a carga de DQO, a carga de sulfato convertida a H2S. Certo? Então, aqui, a DQO média, a gente viu que vai ser a população vezes a nossa contribuição per capita de esgoto. A concentração de sulfato, ela também é um valor dado, e a eficiência também é um valor dado. Então, muito fácil calcular essa carga. E se a gente sabe a carga que virou sulfato, eu preciso saber quanto de DQO é utilizado dessa carga. Então, assim, essa carga aqui toda virou sulfato. Tá, mas quanto eu preciso colocar de DQO ali para esse sulfato virar sulfeto? Bom, aí vem essa outra equação aqui, que fala o seguinte: a DQO realmente consumida para redução do sulfato, ela vai ser essa carga de sulfato convertida a sulfeto que multiplica esse coeficiente que é equivalente a DQO consumida para redução de sulfato. Tudo estequiometria isso aqui, tá, pessoal? Depois, se vocês forem lá no balanço, pegar o sulfato mais uma massa de DQO lá e ver, vai dar exatamente essa relação de 0,67 ou 0,667. Então, muito simples. Isso aqui também é um valor tabelado. Isso aqui a gente calculou. E a gente vai conseguir ter a DQO que virou sulfato. Ou seja, eu tenho uma DQO total removida, parte dela virou lodo, parte dela foi utilizada para a redução do sulfato a sulfeto. Beleza? Tá vendo? As coisas vão ficando mais elaboradas, mas também não tem nada extremamente complexo, né? É realmente entender o passo a passo aí desses equacionamentos aí. Então já temos duas saídas, a parte que virou sulfato e a parte que virou sulfeto, né, que consumiu esse aqui, ó, para reduzir o sulfato e virar sulfeto, e parte que virou novas células, que virou lodo do reator. Bom, aí a gente pode fazer o seguinte, tá? Tirei a parte da DQO que virou lodo, tirei a parte de DQO que virou H2S. Então me sobrou o que virou biogás. Perfeito. O restante, então, virou de fato biogás. E desse biogás, vocês vão ver lá que a gente vai ter as perdas no decantador, a perda na fração líquida, a perda. Mas agora a gente chegou no momento de calcular, então, a produção de biogás. Certo? Então vamos lá. Como que a gente calcula essa produção de biogás? Primeiro a gente calcula dessa DQO que eu tenho no sistema, o que de fato virou metano. Então, aqui, DQO convertida em metano. Como é que eu faço isso? Bom, essa DQO convertida em metano, a gente vai usar a equação lá dos gases, né? Equação bem conhecida. Que nada mais vai ser a vazão de biogás, ou no caso, a produção volumétrica, que é a vazão, né? Metro cúbico por dia de gás metano, não de biogás. Estou falando do gás metano. Produzido vai ser a minha DQO, que de fato virou metano. Então, essa DQO, ela DQO que virou metano. E de fato virou. Eu vou desconsiderar o que eu perdi de DQO, seja por conta
da redução do sulfato, seja por conta do que virou lodo. Vezes o R, que é constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, dividido pela pressão, que vai estar em atm, vezes o mol por litro lá, né, a normalidade, que para o metano, 1 mol de metano equivale a 0,064 kg de DQO por mol. Então a gente vai usar esse valor constante também. E vezes 1000, que é para transformar essa unidade aqui, quer ver? Ó, esse litro da constante dos gases, a gente tem que transformar ele em metro cúbico. Por isso que a gente divide por 1000. Para não precisar mexer na constante, a gente já divide aqui na equação, tá? Só que esse metano que vira, essa daqui, ó, que vira metano aqui, que é o que vai diferenciar o nosso modelo. Porque ela não vai ser aquela minha DQO removida. Então essa DQO aqui, ela é diferente da minha DQO removida. Essa minha DQO aqui, ela vai ser exatamente a minha DQO que virou metano, vai ser a minha DQO removida menos a DQO que virou lodo, menos a DQO que foi consumida para lá no sulfato. Conseguiram entender a grande diferenciação desse modelo? E a DQ, que é exatamente isso aqui, ó. Aqui embaixo a equação, esqueci. A DQO que virou metano é a removida que a gente calculou lá no comecinho, menos a DQO que virou lodo, menos a DQO que foi utilizado para reduzir o sulfato a sulfato. E aí a gente vai ter nesse ponto aqui a minha vazão de metano, ou seja, a minha produção volumétrica de metano por dia. Tem um errinho aqui de desse jeito aqui não. Mas tem problema. Aí se eu sei a minha vazão de metano, eu quero saber a vazão total de gás que eu vou ter no Headspace. Então você pensa no reator ASB aqui, ele vai ter uma vazão total de gás aqui que vai sair. Desse gás, parte é metano e parte são outros gases. Se eu quero saber a minha vazão total de gás, basta eu dividir minha vazão de metano pela concentração de metano no biogás. Ou seja, quando eu faço essa divisão, eu vou ter aqui a minha vazão total de gás, que vai ser o meu biogás. Então vamos supor um exemplo. Eu produzi 100 metro cúbico de metano por dia. Eu tenho aqui uma concentração de metano nesse biogás de 70%. Então, nesse exemplo aqui, como que seria a minha vazão de biogás? Se eu tiver 100 metro cúbico por dia de metano e divido isso por 0,7, que é a minha concentração de metano no biogás, essa equação ficaria 100 dividido por 0,7, um valor de 142 metro cúbico por dia de biogás. Sempre o biogás vai dar uma vazão maior do que a de metano, obviamente, né? Eu estou produzindo mais gás, porque parte desse gás somente é metano, não é 100% dele que é metano. Alguém saiu da apresentação? Será que deu algum problema? Tem um grupo de... Vocês entenderam, pessoal? Vou tentar fazer uma pausa aqui, não sei se vai voltar. Querem fazer alguma pergunta? Ok? Podemos continuar? Beleza. Já calculamos toda a minha TQO convertida a metano. E agora a gente vai começar a verificar as perdas desse meu gás que foi gerado. Quais são as perdas? Como gás residual, na hora de limpar o gás lá.
perda no próprio reator lá, que eu vou perder para a atmosfera algum ponto. E eu vou ter a perda na fase líquida. Então a gente tem 3 perdas de biogás. Nossa, saiu. Nayara também. Será que tá com algum problema? Mariano tá tudo bem, né? O problema deve ser a internet deles, não é aqui não, ou é aqui. Ana Maria tá tudo certo, então o problema não é. Vamos continuar, porque essa aula tá gravada, depois eu passo para ter a possibilidade de assistir até o final. Então já geramos o total de gás. Desse total de gás gerado, a gente tem a vazão de metano. Desse metano gerado, agora a gente vai ter as perdas, que vai ser a perda no headspace lá, devido a um escape de gás para a atmosfera, a perda do gás residual lá na hora de fazer essa purificação do gás e a perda na fase líquida. Então a primeira perda seria a perda de metano na fase gasosa. É muito fácil de eu calcular. Basta eu multiplicar a vazão de metano pelo percentual de perda na fase gasosa. Então vocês vão ver que existe esse valor definido na literatura, quanto mais ou menos eu perdo desse gás lá nesses reatores. Uma outra perda de metano para a fase gasosa, isso aqui na verdade é o gás residual, tá? Aquele gás na hora de fazer a purificação, alguma coisa do gás. Essas outras perdas que a gente fala seria esse gás que perde para a atmosfera, por conta de algum vazamento ali na hora que eu faço essa captação do gás, que nada mais vai ser do que a vazão total de metano multiplicado pela o meu percentual de perdas devido a essa fase gasosa ali que perde. E também existem muitos estudos que definem esses valores na literatura que a gente consegue fazer. E o mais elaborado aqui vai ser esse último aqui, que nada mais é do que a perda devido ao metano dissolvido na fase líquida. Ele vai ser aqui minha vazão média multiplicado pela perda de metano na fase líquida dissolvido no efluente, que é esse PL aqui, que também é um valor tabelado, vezes esse fator de conversão aqui entre massa, que é um valor estequiométrico também ele é dado, e multiplica a parte da equação universal dos gases, que é a constante dos gases, vezes temperatura em Kelvin, dividido por P, vezes o K de DQO, que também é um valor tabelado, tá? Depois vocês vão ver aqui esses valores estimados aqui, tá vendo? Tem esses valores dados aqui na literatura. Esse valor de K de DQO, aqui na equação da tese, eu vi que ela tinha um erro, que faltou multiplicar por 100 aqui por conta do R dos gases. E quando você aplica esse equacionamento aqui, você vai ter a minha vazão de metano que foi perdida na fase líquida, tá? Então, o R a gente tem, é só voltar lá e ver na outra equação, tá? O R, aqui, a gente tem o valor dele, 0,082. O K a gente tem, a parte estequiométrica 0,064. Temperatura em Kelvin, a gente, ok. Pressão é 1 atm. O valor de PL, como falei para vocês aqui, existem valores típicos na literatura que a gente vai usar. O valor de P0 aqui, que é um valor que vai adotar, também tem na literatura. E como outras perdas, e o gás residual a gente tem. Então, a gente vai ter todos esses coeficientes que seriam unidades de entrada no nosso modelo, tá? E aí ficou fácil, né? Como é que eu calcularia a estimativa de produção real de metano? E agora sim, esse metano real vai ser o metano que eu vou utilizar para queima e gerar energia, gerar aquecimento, gerar, enfim. Isso aqui é o que realmente pode alimentar um gerador para gerar energia elétrica, por exemplo. E nada mais vai ser todo aquele metano que eu falei que é gerado. Esse metano aqui a gente já descontou a parcela que virou biomassa e a parcela do DQO que virou sulfeto, menos o que é perdido como gás residual, menos o que é perdido como perda no headspace lá do reator, por algum vazamentozinho que tem, menos a parcela que é perdida na fase líquida. E aí, quando eu faço essa equação, eu vou ter a produção real de metano, que é o que vai estar disponível
para recuperação de energia. Olha como a gente afunilou, pessoal. Olha como a gente chegou, de fato, no que é disponível para gerar energia. Não aquele todo que é removido lá no começo. Não é tudo aquilo de DQO que foi removido que virou realmente metano, que pode ser virado, que pode se transformar em energia. É somente essa parcela de metano aqui real, contando as perdas, contando que está na fase líquida, contando que virou lodo, contando que foi usado para reduzir o sulfato. E aí a gente chega na última equação, que vai ser a minha potencial energético disponível nada mais vai ser do que minha vazão real de metano multiplicado pelo esse poder calorífico decorrente à combustão de metano, que é um valor tabelado também de 35,9 megajoule Newton metro. E só que aqui a gente usa a vazão de metano normalizada, né? Como é que eu normalizo? Então eu vou pegar minha vazão de real CH4, que vocês viram, vou fazer ela, minha vazão normalizada, né? Real CH4, nada mais vai ser do que a minha vazão real CH4 vezes 273 dividido por 273 mais a temperatura. A gente normaliza esse valor utilizando essa equação, mas depois eu explico melhor para vocês na hora que a gente for para a planilha, tá? Chegando então no valor final, que é o que importa para a gente. Tá, mas qual que é o potencial de geração de energia? Quanto, por exemplo, isso seria capaz de abastecer? Quantos habitantes? Qual que é a população? Qual que é esse potencial? Por isso que às vezes o pessoal fala, para produzir para uma população muito pequena não tem um potencial muito grande, então não vale a pena investimento. Já para uma população maior, a vazão é maior, já tem. É nesse ponto que é feito esses cálculos, quando a gente tem um valor de fato do poder calorífico referente à combustão do metano. Tá? Então, o nosso objetivo final é chegar nesse valor de produção energética real em função da combustão do metano. Aí depois vocês vão ter aqui todo esse questionamento tabelado, tá? Todos esses valores que vocês podem utilizar depois para resumir os dados e ter esses dados de uma forma mais compilada, vamos dizer assim. Bom, perguntas, dúvidas, questionamentos? Querem falar alguma coisa? Mariana, já tinha visto alguma coisa referente a isso? Pode perguntar, por favor. Os cálculos eu nunca tinha visto nada assim, né? A minha única dúvida é nas perdas. Aqui. É vezes 1000 ou vezes 100? Vezes 1000. Vezes 1000. Tá? Eu vou disponibilizar esse material que eu fiz anotando, que eu acho que de repente facilita também na hora de vocês estudarem. Então. Eu acho que vai ficar mais fácil agora na hora que a gente for aplicar, tá? A Nayara tá com problema, tá com instabilidade na internet, né? Não sei se regularizou. Mas vamos continuar. Eu vou interromper aqui eu vou colocar agora numa outra tela, tá?
Estão vendo aí uma tela de Excel, certo? Sim, pessoal, vocês estão vendo? Eu não consigo saber o que vocês estão vendo aí, mas eu acho que sim, né? Perfeito. Ótimo. Eu queria fazer agora com vocês uma atividade. Na verdade, assim, eu vou fazendo aqui para vocês entenderem. Não sei se vocês vão conseguir fazer isso junto, mas depois vai ter o vídeo, vocês podem assistir e fazendo a planilha de vocês. Na verdade, vocês vão ter que fazer isso para atividade avaliativa da minha parte, tá? Então, a primeira coisa que é o seguinte. Eu quero calcular o potencial de produção de biogás para um município de 20 mil habitantes. Então, o que eu fiz aqui foi exatamente isso. Ó. Eu peguei. Só ver se eu mudar de lado aqui vai dar. Eu quero olhar a tela. A gravação. Vou continuar por essa aqui mesmo, tá? Então vamos considerar a seguinte situação. Se eu quero fazer o potencial de produção de biogás numa cidade de 1.000 habitantes, eu já vou considerar aqui no comecinho minha população de 20 mil habitantes. Outro ponto importante, que é os valores dados, que eu falei para vocês lá no comecinho. Contribuição per capita de esgoto. Contribuição per capita de esgoto é de 0,18 metro cúbico por habitante por dia. Ou seja, 180 litros habitante dia. Aqui só a unidade que está diferente, tá? Perfeito. Contribuição per capita de DQO. Também, aqui, se vocês forem na literatura, vocês vão ver esse valor facilmente sendo obtido, porque é um valor muito comum. Em torno aí de 0,1 kg de DQO para cada habitante dia gerado ali na geração de esgoto, que é mais ou menos 100 kg de DQO por dia. 100 miligramas de DQO por dia, ou seja, 0,1 kg de DQO por habitante dia. Eficiência de remoção de DQO, ou seja, aquele meu reator WASB que eu falei para vocês que tem uma eficiência de remoção. Se vocês buscarem na literatura, facilmente vocês vão ver também que uma eficiência média aí está na faixa de 65%. Concentração de sulfato no afluente, o que está entrando no reator. Então vocês sabem também que a concentração de sulfato é em torno de 0,06 kg, varia aí 60 miligramas por litro, que dá, transformando em quilo por metro cúbico, 0,06 kg de sulfato por metro cúbico. A gente precisa desse valor para saber o que vai ser utilizado de DQO para reduzir sulfato. Eficiência de redução de sulfato, ou seja, no meu reator, não é todo o sulfato presente aqui que vai virar, é só 75%. Então, isso aqui é a eficiência de redução desse sulfato. Temperatura do reator, vou colocar 25 graus. Percentual de metano no biogás, 75%. Perda como gás residual, aquela perda que tem na tabelinha que eu mostrei para vocês, 5%. Tanto o gás residual como outras perdas, a gente vai considerar 5%. E perdas como gás efluente, que está dissolvido no meu gás, né? Vai ser de 0,02 kg também, dado naquela tabelinha lá. Se vocês avaliarem depois, vai estar lá. Outros coeficientes que eu coloquei lá na planilha vai ser, que eu coloquei na aula, mostrei lá no texto, que está o Y, que é 0,15. O K, que transforma o Y, 1,42. Aquele meu coeficiente relacionado à quantidade de DQO utilizada para reduzir o sulfato, também está aqui, né? 0,067. 0,667. Quer dizer. E o YDQO, aqui eu já fiz a multiplicação. Tá? Se vocês olharem aqui na equação, ó, eu já multipliquei o valor para eu já ter direto na fórmula o valor multiplicado do meu Y relacionado a DQO, que é o que a gente usa.
Perfeito, pessoal. Então, qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer para calcular esse potencial? Então, se a gente olhar aqui no nosso passo a passo, a primeira coisa a se fazer é calcular a DQO removida no sistema. Como é que a gente faz esse cálculo? Então, vamos lá. DQO removida, ela nada mais vai ser do que... Tá lá no slide, tá? A população... Tá lá no slide não, tá lá no texto. Então, é a população, como é que é a população? 20 mil habitantes. Vezes a contribuição per capita de DQO. Contribuição per capita de DQO, tá aqui. Vezes a minha eficiência de remoção de DQO. Tá aqui. Eu vou dar um Enter. E aqui eu tenho a minha DQO removida. Isso aqui é quilograma de DQO por dia. A unidade de DQO removida no meu sistema. Aí, vou perguntar para vocês. Toda essa DQO removida vai virar biogás? Não. Por quê? Porque eu vou ter perdas, parte que virou lodo e parte que realmente teve uso para redução do sulfato. Então, o segundo passo vai ser calcular a DQO que convertida, vamos colocar o termo, convertida a lodo. Como é que a gente calcula isso? Então, a gente vai colocar aqui a DQO lodo. Vai ser igual, é só vocês olharem lá no slide. Vai ser igual o Y, já DQO, que multiplica o meu valor de DQO removida. Então, minha DQO removida é essa aqui, 130. Olha que loucura, pessoal. Desse total aqui, de 1.300, 270 vai virar lodo. Ou seja, quilograma de DQO por dia que virou lodo. Então, isso aqui não virou metano, virou bactérias novas no sistema. Então vou colocar até aqui. Isso não virou metano. Virou novas células. Só para ficar claro o porquê que a gente está fazendo tudo isso. Perfeito. Próximo passo. Então, já sabemos que a DQO removida total, parte virou novas células e parte a gente utilizou para reduzir o sulfato. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o próximo passo. DQO, calcular a DQO que utilizada pelas BRES para redução de sulfato. Então, primeira coisa que no slide aqui, no texto que ele ensina a fazer é o seguinte: qual que vai ser a minha carga de sulfato convertida a sulfeto? Carga, como é que eu calculo isso? Está aqui no slide. Vai ser a vazão média, e aqui pode dar um nó na cabeça. Vazão média, mas eu não calculou a vazão ainda. Não calculou, mas a gente sabe que vazão média nada mais vai ser do que a minha população vezes a minha contribuição per capita. Tá aqui. Bom, fiz um parênteses e já calculei minha vazão média aqui. Vazão média que multiplica a concentração de sulfato, ela está aqui também, ó, concentração de sulfato no afluente, vezes a minha eficiência de remoção de sulfato, que está aqui também. Então, essa carga aqui é quilograma de SO
4 por dia. Então, tudo isso de sulfato... Opa! Isso. Tudo isso aqui de sulfato foi convertido a sulfeto por dia. Se eu tive tudo isso convertido, quanto que isso me gerou de consumo de DQO? Então, agora a gente vai calcular isso. Calcular a demanda de DQO para reduzir o sulfato a sulfeto. Como é que a gente faz isso? Aí é muito simples, né? Basta eu pegar, então vou colocar o nome aqui, DQO. Sulfato vai ser igual a minha carga convertida, que multiplica o meu coeficiente de transformação a sulfeto. Então, assim, quando eu consumo tudo isso de sulfato, quanto de DQO isso é consumido? Então, tem aquela correlação que a gente viu, que é o KDQO sulfato, que é 0,667. Dei o Enter. Então, tenho toda essa DQO aqui. Então, quilograma de DQO por dia. Tudo isso é utilizado para virar sulfeto. Então, eu consumi tudo isso, perdi isso no lodo e perdi isso no sulfato. Qual que é o próximo passo? Calcular, então, a DQO que realmente virou metano. Então, a gente vai colocar aqui embaixo. Calcular a DQO que convertida a metano. Então, o termo vai ser DQO metano. Quanto que foi convertida de metano? Bom, nada mais vai ser do que a minha DQO total removida, menos a parte da DQO que virou lodo, menos a parte da DQO que virou sulfato. 900. Então, olha que interessante. 915 realmente quilos de DQO por dia virou metano. E não é tudo isso que vai ser aproveitado energeticamente. É só uma parcela disso que a gente vai calcular também. Então, vamos fazer uma continha aqui do lado só para ver o total. Isso dividido pelo total de DQO removida. 70% da minha DQO é aproveitada. Da minha DQO removida, né? É aproveitada para virar realmente metano. Então, você vê que 30% já se perde ou no lodo ou para reduzir o sulfato. Tá? Isso considerando que já perde 30% na eficiência do reator, tá? Então você tem bastante perda ali no sistema. Próximo passo, então, agora, já que a gente tem o metano, é calcular a vazão de metano. Então, vazão. Opa. Aqui. Vazão de metano. Nada mais assim do que aquela equação dos gases que a gente já falou, que é a DQO convertida a metano, que multiplica o R, eu não coloquei ele aqui em cima, né? Então vou ter que digitar ele. O R, que é 0,08206, vezes a temperatura em Kelvin. Então, 273 mais a temperatura eu coloquei aqui em cima, né? Temperatura 25 graus. Tudo isso dividido por pressão atmosférica, que é 1 atm, que multiplica o K do DQO. Eu não coloquei aqui também, que é aquele valor que corresponde ao mol, que é 0,064. Que multiplica por 1000, que é o fator de conversão. Então, deu uma vazão de metano. Espera um pouquinho.
Tem alguma coisa errada. Ah, 8206. Eu digitei 8306. Perfeito. Vazão metro cúbico de metano por dia. Perfeito, pessoal. A gente já está no finalzinho já, né? Só que a gente sabe que não é todo esse metano que realmente é aproveitado energeticamente, porque tem as perdas. Qual perda? Vamos uma a uma, então. Ah, antes disso, é importante calcular a vazão do biogás, tá? Calcular a vazão de biogás. Nada mais vai ser a minha vazão de metano dividido pelo percentual de metano no biogás. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Percentual de metano no biogás está aqui, 75. Aqui. É um valor maior. Só que isso aqui não é parte desse gás, realmente não é o metano. Metro cúbico de biogás por dia. Ótimo. Então vamos agora ver o que perdeu, tá? Perdeu como gás residual, perdeu como outras perdas e perdeu na fase líquida. Então vamos ver o primeiro, calcular a perda como gás residual. Como é que eu calculo? Então, vazão de metano perdida como gás residual. Como é que a gente calcula isso? Nada mais vai ser do que a vazão total de metano que multiplica a perda como gás residual, que é aquele coeficientezinho que a gente já viu. Perda como gás residual é 5%. Então, multiplica um pelo outro. Pronto. Então, 17,48 metro cúbico de metano por dia é perdida como gás residual. Vou fazer outra perda, então. Calcular a perda com... Vou colocar no Headspace. Do reator. Na parte de cima do reator, vamos colocar a perda que acontece lá. Essa perda do Headspace, então vou colocar aqui vazão de metano perdida no Headspace. Vai ser igual a vazão total produzida de metano, que multiplica a eficiência também que lá, percentual de perda, né? Que é 5% também, outras perdas. Temos também o mesmo valor de 17,18 que eu vou perder de biogás. A última perda aqui que a gente vai ter, calcular perda na fase líquida. Ou seja, a vazão de metano na fase líquida vai ser a seguinte. É aquela equaçãozinha um pouquinho mais difícil que eu falei para vocês, que é a vazão média. Vazão média, a gente não tem, mas a gente sabe que a vazão média vai ser a população vezes o meu consumo per capita de esgoto aqui. E multiplica o meu valor PL, que é perda de metano na fase líquida, em quilômetro cúbico, que é esse aqui. Que a gente viu que é um valor dado também. Que multiplica o fator F de metano, que é o fator de conversão de massa de metano de DQO, que é o valor igual a 4. Eu acho que eu não digitei aqui, mas ele é igual a 4, está lá na referência nossa aqui. Tudo isso vezes aquele lá RTP vezes K. Então R 0082 082 06 vezes a temperatura em Kelvin. Então vai por 273 mais a temperatura aqui de 25. Tudo isso
dividido por 1 vezes o valor de cada metano que eu tenho aqui. Não, não tem não. Cada de metano é 0,064, né? Isso, tá lá no outro slide. Vezes 100. 1000, vezes 1000. Fechei aqui. Aqui eu vou ter que colocar outro parênteses, tá? Aqui na equação. Então eu vou ter que fazer tudo isso. Deixa eu ver se tá certo. Vou pôr mais um aqui. Abre um parênteses aqui. Começo e fecho lá no final. Agora ficou certo. Vou fechar mais. Vou corrigir para mim. 110,4. Deixa eu só confirmar. Perfeito. 110,4 metro cúbico de CH4 por dia perdeu na fase líquida. Olha, bastante, hein? Se produziu 300 e só na fase líquida perdeu 100, perde bastante. Tanto é que hoje um dos maiores estudos é tentar recuperar esse metano da fase líquida, tá? Dos reatores. Perfeito. Então vamos agora calcular, que é o último passo nosso aqui, que é calcular de fato a vazão de metano disponível para recuperação. Esse é o metano que realmente vai ser usado. Então a gente vai colocar aqui vazão de metano, vazão real de metano. Vai ser igual tudo que produziu de metano menos o que foi consumido como perda residual, menos o que foi consumido como perda no headspace, menos o que foi consumido na fase líquida. E aí eu tenho 239,59 metro cúbico de metano sendo energeticamente possível de recuperação por dia. Para normalizar isso, só para a gente mudar a unidade, tá? Vai ser igual esse valor aqui, que multiplica 273 dividido por 273 mais 25. Normalizar. Então aqui vai ser a unidade disso. Normal metro cúbico de metano por dia. Olha que bacana, pessoal. Então isso aqui é valor normalizado, vazão de real de metano normalizado. É para colocar a temperatura que a gente está trabalhando, tá? E o último passo nosso é calcular a estimativa do potencial energético disponível. Como é que eu faço isso para calcular, então? Vou calcular o potencial energético disponível. Se vocês olharem lá a equação, ele nada mais vai ser do que o meu metano normal aqui, essa vazão de metano normal por dia, vezes o poder calorífico decorrente à combustão do metano, que é 35,9 megajoule normal metro cúbico. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter esse potencial aqui em megajoule por dia.
Isso aqui é o meu potencial energético disponível. Então, o objetivo final da nossa aula era chegar nesse ponto final aqui, que é o potencial energético disponível deste metano para uma população de 20 mil habitantes. E é aquilo, né? Uma planilhazinha dessa pronta. Ah, mas se eu tiver uma população de 500 mil habitantes? Bom, potencial vai lá em cima, né? Então, vai para 196.911,75. Então, você vê que o teu potencial vai depender da tua população que você tem disponível lá. Dúvida? Perguntas? Tá. Conseguiram visualizar esse passo a passo que eu fiz, pessoal? Conseguiu, Ana? Sim. Adriano? Bom, Mariana está por aí? É... Alô? Mariana, tudo bem? Eu não estou ouvindo. Mas tá tudo certo, né? Qualquer coisa põe no chat. Acho que tá algum problema no áudio. Mas assim, pessoal, vamos lá agora para a atividade avaliativa que eu vou exigir de vocês, tá? Vou colocar aqui, para depois. Cada discente deverá realizar o estudo do potencial energético disponível referente ao seu município de origem. Ou seja, deverá ser verificada a população do município e realizar todos os cálculos para determinar este potencial. Eu tinha sugerido que vocês trabalhariam nisso agora à tarde e me entregariam no fim do dia, mas eu estou vendo que isso vai ser impossível pela baixa aderência de aluno e não sei se eles vão ter disponibilidade para ver isso à tarde e fazer. Vamos fazer uma outra proposta. Cada aluno, cada discente deverá realizar, gravar a apresentação máximo 10 minutos, apresentando os dados de entrada e o potencial energético disponível, comparando este potencial com comparando esse potencial com a capacidade de gerar energia elétrica para o município, para abastecer um percentual
população do município. Vou colocar os pontos finais. Esquisito esse texto. Atividade, estudo, potencial, origem. Ou seja, da exposição. Cada discente deverá gravar uma apresentação de no máximo 10 minutos, apresentando os dados de entrada e o potencial energético disponível, comparando esse potencial com a capacidade de geração de energia para abastecer a população do município. Dados. Pode ser o último dado do IBGE? Pode ser, Nayara, o último dado do IBGE. Essa estimativa da população. Tá? Então, essa é a atividade que vocês vão ter que entregar referente a essa parte da disciplina. E como é que vocês vão enviar? Então, você tem que enviar o link, o vídeo de apresentação deverá ser carregado no YouTube e me enviado o link até, vou dar aí uma semaninha, tá? O dia 13. Porque você tem que trabalhar agora à tarde nisso aí para avaliar o tempo da disciplina. Até o dia 10, tá? 10 de 3 de 2020. Enviar no e-mail o link no e-mail. @unifal.cmg.edu.br. Vocês têm alguma dúvida do que é para fazer? Beleza. Mariana, tem alguma dúvida? Mariana, você que teve zero contato, assim, você acha possível fazer esses cálculos, desenvolver essas atividades? Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar esse slide que eu anotei aqui, esse texto, para vocês. Esses cálculos mostrando o passo a passo. É, exatamente isso. Fazer um vídeo, só que aí não precisa fazer no Excel. Vocês podem fazer essa apresentação no slide. Primeiramente eu fiz isso, vai apresentando de uma forma. Aqui eu tentei ser mais didático para fazendo, para vocês, na hora que assistir o vídeo, entender. Mas para vocês, monta uma apresentaçãozinha, tá? Perfeito. Ok, combinado então. Pessoal, então assim, recomendação. Use a aula de agora à tarde para fazer isso, que a ideia era apresentar, mas como eu achei que fosse ter mais gente, não é o caso, não vale a pena fazer essa apresentação. Na parte da tarde, então, vocês têm isso liberado e eu aguardo até o dia 10 para vocês mandarem e eu passo a nota para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham trabalhando agora à tarde, pode me mandar, porque eu tô por conta dessa disciplina. Então, por isso que eu recomendo vocês fazerem agora à tarde. O Brito, tô com uma dúvida, a gente pode entrar online ali, eu explico para vocês, a gente tenta tirar alguma dúvida. Posso checar os resultados de vocês, tá? Para não ter erro no final. Beleza? Tá.
Imagina, eu vou mandar por e-mail a apresentação, o link, né, que eu vou subir essa apresentação no YouTube, o link da apresentação e o texto que a gente trabalhou aqui em aula, certinho? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até breve. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Tá bom? Um abraço, até mais.